noite, irmãos. Estou gostando da festa. Pena que ela está acabando, né? Ou ela está começando do ano que vem e terminando desse ano. Agora à tarde, hoje a gente, desde cedo, né? Culto, depois nossa EBD privada ali, depois no almoço a gente fez um sarau. Eu almocei com o pastor e a Zila numa casa e tinha um piano de cauda. Aí nós sentamos depois do piano e cantamos todos os hinos preferidos. Olha que coisa linda. Foi demais. E agora à tarde eu preguei na igreja Mosaico, a igreja de vocês também, a igreja que vocês estão apoiando a plantação. Que bacana ver uma outra dinâmica. O mesmo Cristo, o mesmo DNA, o mesmo amor, mas uma outra dinâmica e alcançando outras pessoas. E agora esse culto, essa festa, a galeria cheia. Eu estou desacostumado com galeria, então eu vou olhar pouco para vocês. Mas galeria, aqui, o coro atrás, olha que coisa gostosa. É gostoso ter coro atrás, a gente fica mais animado, né? E também a internet, o alcance da internet. Oportunidades de falar de Jesus. Eu não conhecia essa igreja até sexta-feira, né? Até chegar aqui. Temos várias pessoas em comum. Muita gente daqui já foi para lá, que foi e se encontrou. Eu acabei de postar que estava aqui, uma pessoa da igreja disse assim, essa era a igreja que eu participava. Aí eu postei da Mosaico, ela disse assim, meu apartamento é na rua da Mosaico. Eu estou quase pedindo para ela deixar o apartamento para eu passar férias aqui com vocês. Estou brincando, mas o povo de Deus é um povo só existe uma igreja e a gente vai se encontrando, né? Muito gostoso tudo isso. Nós falamos bastante coisa, nós estamos falando de uma igreja simples. Aí você fala assim, puxa, mas uma igreja simples, com cadeira cobertas, com instrumentos, com orquestra, com flores, com gente bem arrumada, com câmera. A igreja simples é a igreja de Jesus. Você que chegou hoje, nós estamos falando disso. Nós precisamos de uma reforma e cada vez mais Jesus ser a única pessoa importante na igreja. Falamos na sexta-feira da igreja que Jesus criou. Ontem de manhã falamos com líderes. À noite falamos do corpo e do sacrifício. Somos o corpo. Terminamos numa bagunça santa ontem, orando uns pelos outros e se conhecendo mais, se achegando. Hoje pela manhã eu fiz um panorama da reforma e trazendo as 5 solas, sola fide, sola gratia, sola escritura, solus Christus, soli deo glória, as 5 solas da reforma para esse contexto. Mas por que eu vi bastante interesse das pessoas em mudar alguma coisa? Graças a Deus que esta igreja tenha cada vez mais a disposição de mudar alguma coisa. Nada é tão bom que não possa ser melhorado, nada é tão ruim que não possa piorar. Então é bom a gente se preocupar com a mudança do melhor. Mas por que Deus está fazendo tudo isso? Por que Deus colocou no coração da liderança esse tema? Por que Deus nos traz? Por que Deus tem permitido a gente conversar sobre isso na sexta-feira? Eu só vejo uma razão para isso. Para que o nome de Jesus seja conhecido por mais pessoas. Para que mais pessoas conheçam o amor de Jesus e tenham suas vidas transformadas. Amém? Então, o que eu acredito, Deus fez muito nesta cidade através dos 51 anos dessa igreja. Mas, irmãos, Deus quer fazer muito mais através de vocês nos próximos anos. Deus quer fazer mais nesta cidade nos próximos anos. Hoje a gente conversou um pouco sobre como alcançar a cidade nessa época do Natal. Natal as pessoas estão abertas para receber alguma coisa. E os shoppings oferecem muita coisa. Vocês já perceberam que quando a gente chega no shopping, que música está tocando no Natal? Aí você entra no Carrefour. Aí você entra no Walmart. As mesmas músicas. Mas as pessoas não sabem o que eles estão cantando, mas nós sabemos. Então é hora da oportunidade, Natal, falamos sobre isso hoje, mas Deus quer alcançar mais pessoas nessa cidade através de vocês. Então tudo que está sendo feito, eu vi que vocês fizeram, o pastor me disse um trabalho, num livro de uma igreja simples, todo esse trabalho vai desembocar num lugar, essa igreja abraçando essa cidade, essa igreja abraçando pessoas, essa igreja sendo um instrumento de Deus para levar, para trazer pessoas de volta para Ele. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O que implica isso? Uma nova igreja, uma igreja simples.
Para quê? Para que essa cidade seja alcançada. Jesus, você, a igreja e essa cidade. A gente vai olhar o texto. Queria convidar você, o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Esse texto é super conhecido. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 13 a 21. Você pode abrir a sua Bíblia ou você pode ligar a sua Bíblia. Mateus 14, versos 13 a 21. E é o texto da multiplicação dos pães. Também vamos projetar aqui para que você possa acompanhar. E aqui nós temos lições preciosas. Jesus nos ensina 4 coisas muito importantes sobre o que ele pensava da multidão. Essa região é linda, Boa Viagem é maravilhoso. Recife, amei a cidade, primeira vez que eu venho no Recife, nunca tinha vindo aqui. Cidade estruturada, uma cidade bonita, uma cidade assim, preparada para fora, né? Uma cidade, uma capital. Por que será que Deus fez tudo isso? E aqui Jesus nos ensina algumas coisas. Vamos lá, a primeira multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. Olha que interessante. Antes de sair, de ir ao encontro da multidão, ou depois de ir ao encontro da multidão, Jesus se retirava para orar. Ele se recolhia para se abastecer. E as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Jesus não tinha medo da multidão. Jesus não tinha medo do bairro crescer. Jesus não tinha medo de superpopulação. Jesus não tinha medo da igreja encher. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, o que aconteceu? Ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto. Olha os discípulos tentando atrapalhar o que Jesus ia fazer. Este é um lugar deserto, já está ficando em tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. Puxou o tapete dos discípulos aqui. E eles lhe disseram: mas Senhor, o discípulo, não caiu a ficha dos discípulos. Senhor, mas tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Jesus diz: tragam-no para mim. Disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os discípulos ficaram apavorados: mas a gente não tem comida. Primeiro assim, vai ficar tarde, perigoso, eles estão chegando para todo o paradigma para amar as pessoas. Se a gente fizer uma conta por alto, 5.000 homens, se pensar que cada homem tinha mais uma mulher, só uma, porque devia ter mais, eram 10.000. Cada casal tendo mais umas 3, 4 crianças, 5.000 vezes 3, mais 15.000. 25.000 pessoas comeram a partir de 5 pães e 2 peixes. No mínimo, estou fazendo uma conta por alto, a gente não sabe esse número, é só uma suposição. Mas uma multidão foi alimentada por aquilo que Jesus fez. Algumas lições que a gente aprende aqui. Primeira coisa que Jesus nos ensina, que ele estava acessível para todas as pessoas. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular, e as multidões o seguiram, e para falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Jesus podia dizer assim: olha, já fiz meu trabalho aqui, vamos embora, eu quero me esconder, eu não quero mais ver ninguém, já está bom, vamos sumir daqui, a gente fica aqui, a gente vai puxar um peixe, a gente pesca uma cioba aqui, pega a farinha, recheia, vai ali igual na costa não sei de onde, só pensa nisso, né? Só pensa em comida. Pega uma cioba recheada, vamos comer uma cioba recheada, traga logo uns doces, depois pega uma jaca, faz um doce, come de sobremesa e vamos ficar aqui. Mas Jesus não, Jesus diz assim: vamos lá,
Eu preciso estar perto das pessoas. Ele estava aberto para as multidões. Uma lição que Jesus nos ensina aqui, que nós cristãos precisamos estar abertos para receber as pessoas. Nós, igreja, não podemos ter medo das pessoas. Nós não podemos ter preconceito com as pessoas. Nós temos que estar acessíveis às pessoas. Então, uma igreja precisa retirar da vida dela tudo aquilo que impede as pessoas de chegarem até ela. Eu aprendi, hoje eu estou todo mundo bonito aqui de paletó e eu estou de camisa, mas vocês viram que eu estou arrumadinho hoje, né? Mas por que eu mudei o meu jeito de vestir? Porque eu percebi que a minha roupa me afastava das pessoas, da onde eu estava pregando. A minha roupa me afastava, assim como um monte de coisa que eu falava, se eu ficar usando um português muito elaborado aqui, e ficar falando grego e hebraico, alguém fala grego e hebraico aqui, ninguém vai entender. Então a gente muda o linguajar, a gente muda a roupa, a gente muda a tela, a gente muda a luz, a gente muda qualquer coisa que precisa mudar, para que as pessoas tenham acesso a Jesus. Uma igreja precisa estar acessível, uma igreja precisa procurar alguém e conseguir falar com as pessoas. Líderes precisam ter disponibilidade, igreja precisa estar aberta, mas não é só o pastor e os pastores que precisam ter disponibilidade, cada corista precisa ter disponibilidade, cada membro dessa igreja precisa estar disponível para levar um abraço, um carinho, a palavra de Deus, o amor na vida de alguém, amém? Porque senão a gente fica aqui, olha, está muito legal, a gente pega o peixe, come aqui, está tudo bonitinho, a gente está engomadinho, a gente sai do culto, dá um alô, tchauzinho para o irmão, chega em casa, liga o Fantástico, vai ver a notícia, fiz a minha parte. Isso não é o que Jesus estava fazendo. Jesus não foi ver Fantástico e nem comer peixe depois do culto. Ele trabalhou, mas ele, de novo, ele volta para perto da multidão. E ele sempre esteve acessível. Ele, quando olhou a multidão, aqueles cansados da religião, o que ele falou para aquelas pessoas? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquelas pessoas estavam pesadas. Ele, pode vir para mim, venham para os meus abraços, porque se eu te abraçar, a sua vida se torna leve. Ele convidou as pessoas. Todo aquele, em João, capítulo 6 do Evangelho de João, todo o que o Pai me der, virá a mim, e a quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Jesus não rejeitou ninguém, mas a gente rejeita. A gente rejeita a pessoa diferente, a gente rejeita a pessoa que a gente conhece, a gente rejeita a pessoa que a gente não conhece, mas isso é a gente. Mas Jesus não rejeita, então nós precisamos ser como Jesus, estarmos de braços abertos, acessíveis para todas as pessoas. Uma igreja precisa pensar na acessibilidade mesmo, acessibilidade aos que não conseguem ouvir. Trabalho com surdos. A igreja precisa pensar na acessibilidade àqueles que não conseguem enxergar. E aí eu estou falando de inclusão, eu estou falando de surdos, eu estou falando de cegos. A igreja precisa pensar daqueles que têm alguma necessidade especial. O futuro da igreja, nós precisamos pensar nos autistas. Sabia disso? Hoje, cada 65 crianças que nascem, uma é autista. Em 2020, cada 25 crianças que nascerem, uma será autista. Nós estamos preparados para cuidar dos autistas? Pessoas que nascem com um espectro diferente, neurológico, alguns superdotados, outros não dotados, mas neurônios diferentes que têm um outro mundo. Surdos, cegos, autistas, pessoas diferentes de nós, estrangeiros, migratórios, pessoas que vêm de outro país. Nós precisamos estar abertos. Esta igreja é um desafio, uma oportunidade. Jesus nos ensina, precisamos estar acessíveis a todos. Seria muito bom se a gente só recebesse gente que a gente gosta, mas vai vir gente diferente de nós. Tem gente muito diferente dessa igreja aqui ao redor, precisando ser encontrada por Jesus, e ele vai ser encontrado através da vida desta igreja. Amém, irmãos? Jesus está mostrando isso para nós. Outra coisa que Jesus fala, ele estava acessível, mas Jesus ama
a cidade. E não é Jesus ama dizer assim, olha, eu amo vocês. Ele não amou aquele povo em palavras. O que o texto nos diz? Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, ele teve compaixão e curou os seus doentes. Ele teve compaixão. O que é compaixão? É você colocar-se no lugar do outro. Compaixão é você ver aquela criança que está pedindo comida num semáforo. Eu não sei se isso tem muito aqui no Recife, então, São Paulo tem muito. Aquela criança pedindo comida no semáforo e você se colocar no lugar dela e ter compaixão, porque atrás daquela criança é uma vida, é uma família, é uma situação social, é uma coisa complexa, que a única pessoa que pode resolver essa situação complexa é Jesus, é o amor de Jesus. O mundo de hoje só tem uma esperança, Jesus. Mas Jesus olhou para as pessoas e teve compaixão. Ele se colocou no lugar delas e as abraçou. E mais, ele foi na direção delas e agiu na direção delas e eles as curou. Amor não é sentimento. Eu gosto daqui ou eu não gosto daqui. Esse é meu povo, esse não é meu povo. Não, amor é aquilo que você faz. Jesus agiu. Então ele nos ensina a agir. Nós precisamos agir na direção da dor das pessoas. Eu tenho aprendido, sabe qual é o conceito de missão? A gente pensa que missão é entregar um folheto, missão é sair do país e ir para outro país, missão é fazer algum movimento na cidade. E o conceito de missão que eu tenho, missão é você ir ao encontro da dor. Missão é ir ao encontro da dor. Uma pessoa que não conhece Jesus, ela tem uma dor de alma, então você vai ao encontro da dor e leva Jesus para ela. Uma pessoa que está no hospital, ela tem uma dor da enfermidade, você vai ao encontro dela e faz uma visita, um abraço, um carinho. Como é gostoso. Alguém já teve a experiência de estar no hospital e de repente ouvir um hino, alguém cantando para você? Você está enfermo em casa, passou por uma cirurgia e vai uma pessoa da igreja, vim aqui só para orar por você. Se trouxer um bolo de macaxeira, melhor ainda. Ai, comida. Olhem por mim para voltar para a dieta amanhã. Amar a cidade, agir. Jesus amou, pois desci do céu. Olha, Jesus negou-se a si mesmo. Ele amou tanto as pessoas que ele nega a ele mesmo. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Jesus não quer que nenhuma pessoa fique de fora. E ele nos ensina a amar essas pessoas. Você está pronto para isso? Você está pronto para amar as pessoas que você vai encontrar no seu trabalho amanhã? Você está pronto para amar as pessoas da sua família que você vai encontrar pelo menos no Natal desse ano? Você está pronto para amar sua sogra? Vocês não têm problema com sogra? Não, né? Imagina, só eu, nem eu, estou brincando. A minha sogra era uma santa, mas a minha mãe era a sogra. Coitada da minha mulher, era a sogra. Mas Jesus já levou ela. Então minha mulher está tranquila. Brincadeira. A minha mãe era demais. Ela que queria todo mundo debaixo da asa dela. Então ela chegava na minha casa, imagina eu recém-casado, e ela falava para minha esposa, essa sala não está boa. Ela mudava toda a sala. Aí minha esposa deixava, mulher sábia. Quando eu chegava, minha esposa falava assim, sua mãe passou aqui, mudou a sala, vai lá e desmuda, porque eu não quero a sala daquele jeito. Ufa! Aí eu ligava para ela, mãe, como a senhora passou em casa? Minha esposa não vai brigar com a sua mãe. Tá bom, então não briga, você briga comigo. Mas amar a sogra, amar o familiar, às vezes a gente não consegue amar o familiar da gente. E aí a gente está na igreja. Aí a gente é líder na igreja, mas a gente não ama. Se você não ama quem você vê, você não consegue amar a Deus a quem você não vê. Olha como Jesus é profundo, irmãos. Então Jesus diz assim, vocês precisam amar as pessoas, ir ao encontro da dor delas, ter compaixão, se colocar no lugar delas e ajudá-las a vencer, a ser curadas. A igreja existe para ser um instrumento de cura e libertação. Para isso que uma igreja existe, para isso que a Igreja Batista Emanuel existe.
A terceira coisa que Jesus nos ensina, primeiro, que nós devemos estar acessíveis. Segunda, que nós devemos amar. E a terceira, que Jesus tem um plano para mudar a realidade da cidade. Eu acho interessante que ele não só teve um sentimento, ele não só foi espiritual, mas Jesus agiu, e ele agiu com racionalidade, ele agiu com estratégia, ele agiu com planejamento. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram e disseram: este é um lugar deserto. O discípulo queria sair fora. Jesus, vamos vazar daqui, porque isso aqui não vai dar. E ele diz: já está ficando tarde, manda embora a multidão, vamos nos livrar deles. E Jesus respondeu: eles não precisam ir. Por que será que ele falou que eles não precisam ir? Porque ele tinha um plano para eles. Jesus já sabia que ele ia multiplicar o pão, que ele ia multiplicar o peixe, que ele ia alimentar, mais do que isso, que ele ia manifestar o poder dele na vida daquelas pessoas. Aquela multidão saberia quem era Jesus, conheceria a divindade dele, por uma ação, mas ele planejou essa ação. E ele chama os discípulos: vem cá, traga o peixe, traga o pão, multiplica, pega o cesto, põe todo mundo sentado, organiza e faz, e age. Então, irmãos, essa igreja, pastor, eu sei que vocês já estão fazendo isso, mas essa igreja, cada pessoa aqui precisa pensar como que vocês vão amar e transformar essa cidade. A sua realidade no trabalho, a sua realidade numa escola. Quantos aqui são professores? O professor é um missionário. Vocês já pensaram como que vocês vão alcançar as famílias que vocês estão tocando as crianças na escola? Quantos aqui são profissionais da área de saúde, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas? Para mim, vocês têm uma vocação, porque a área de saúde é uma vocação. Cuidar de gente, tocar no corpo de pessoas, é uma vocação. Quantos aqui são funcionários públicos, trabalham para o governo de alguma maneira? Vocês têm uma vocação. Deus não colocou vocês crentes no governo simplesmente para receber o salário. Você não passou num concurso para receber o salário e ter estabilidade. Deus colocou você para fazer diferença num governo corrupto. A corrupção no nosso país, ela é sistêmica. Ela vem da nossa história. Nos últimos anos ela tornou-se endêmica. Ela sempre esteve presente. De sistêmica tornou-se endêmica. Por que Deus colocou vocês lá? Para que essa epidemia seja sanada. Amém? Você pode fazer muita coisa. Quem está no governo toma decisões. Executivo, legislativo ou judiciário. Você toma decisões. Qualquer que seja o escalão que você esteja, você toma decisão. Se você é um funcionário público que trabalha num posto de saúde, você pode atender bem aquelas pessoas. Se você é professor de uma escola pública, você pode fazer o movimento de engajamento das mães naquela escola e mudar aquela realidade. No Brasil, escola pública é ruim, escola particular é boa, mas existem escolas públicas que foram envolvidas comunitariamente e foram transformadas. Lá onde eu moro, Alphaville tem excelentes escolas. Ao redor, no nosso bairro, tem 8 escolas internacionais. Mas eu fiquei super feliz, porque o Google deu um prêmio agora no Dia dos Professores, e quem ganhou esse prêmio no estado de São Paulo foi uma professora da nossa igreja, que trabalha na periferia. Ela trabalha na periferia, ela é uma escola pobre, mas ela mobilizou a comunidade e os amigos que ela tem, e transformou aquela escola num polo de educação de alta qualidade, ao ponto de ganhar um prêmio do Google, como a melhor professora inovadora naquela. Isso é um sinal? É a água, muito obrigado. Essa turma da produção aqui, eles são todo fashion, né? Eles entram e tal. Gostei. E aquela professora ganhou um prêmio, porque ela foi uma professora de inovação e tecnologia numa escola de periferia, porque ela se planejou. Então, cada um de vocês pode agir onde está, só precisa se planejar. Você já perguntou para Jesus como Ele quer usar a sua vida e o que você pode fazer onde você está para transformar o seu lugar? Não venha dar ideia para o pastor. Antes de dar ideia, faça você.
A gente é mestre da ideia, né? Pastor, estou tendo uma ideia. Aí você arruma mais trabalho para o pastor. Lá na igreja, quando o pessoal vem para mim, pastor, tem uma ideia. Eu falei, que ótimo, o que você vai fazer junto comigo? Ah, estou sem tempo, então guarda a ideia. A hora que você tiver tempo, me dá a ideia. Porque trabalho eu tenho bastante, mas eu quero ver você trabalhando. Mas Jesus, ele tinha um plano. Ele pensou e ele trabalhou para aquela transformação. Então Jesus é acessível, ele ama, ele planeja. E sabe o que Jesus ensina aqui para nós? É a quarta e última coisa que eu quero dizer. Jesus escolheu, sabe quem para agir, viver e agir na cidade? Você. Você. Você, 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 você. Jesus escolheu você para viver e agir na cidade. Os discípulos queriam sair. Ele olha para os discípulos e diz o quê? Deem-lhes vocês algo para comer. Sabe quem vai mudar a cidade? Você. Sabe quem vai matar a fome desse povo? Você. Vai lá, traz o que você tem. Eu tenho um plano, eu vou agir, mas você vai botar a mão na massa. Então Deus colocou você onde você está para transformar essa cidade. Eu também digo que tu és Pedro. Jesus edificou a igreja dele para ser um agente de transformação, gente. O Bill Hybels diz que a igreja é a esperança do mundo. Jesus é a esperança, mas é a igreja que leva a esperança. É a igreja que leva Jesus. O mundo está um caos. Eu costumo dizer que o mundo já acabou, pastor. O mundo já acabou, mas sabe por que nós ainda estamos no mundo se já acabou? Porque nós precisamos ser um instrumento para ajudar pessoas ainda a encontrarem Cristo enquanto o mundo não acaba de vez. Por isso que nós estamos aqui. Porque se não fosse esse o propósito, certamente nós já teríamos subido com Cristo e não mais aqui estaríamos. Jesus nos deixou aqui, Jesus fundou a igreja para ser um agente de transformação. Eu também te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que coisa maravilhosa, você faz parte de uma coisa chamada igreja, que ninguém tem o poder de acabar com essa igreja, só Jesus. E Ele não vai acabar com uma coisa que é dele. Quando me perguntam onde eu trabalho, é muito engraçado. As pessoas têm muito preconceito com pastor, né? Na minha cidade, mais ainda. Porque eles acham que o pastor vai tomar o dinheiro deles. Fala que você é pastor, o cara segura a carteira, né? Vai pedir dinheiro. Então eu começo um diálogo, eu não me apresento como pastor, eu sou uma pessoa. Essa história da comida, eu fico brincando aqui, mas eu já ganhei muita gente para Cristo com a comida. Um casal crente me convida para cozinhar na casa dele, então é um amigo, chefe. E eu não sou chefe, eu sou metido a chefe. Mas eu gosto de comer e cozinhar. Então eu vou lá e cozinho. Na hora de servir a comida, a pessoa fala assim, a gente oferece, posso fazer uma oração? Ninguém rejeita oração. Todo mundo aceita uma oração. Então você faz uma oração. Eles começam a conversar comigo, e aí, onde é que você trabalha? Daí o cara fala assim, esse aqui é o pastor da minha igreja. Uau, um pastor que cozinha, fala de outro assunto, tem um pouco mais... Que legal, você nem parece pastor. Eu, glória a Deus. Que pastor tem uma cara certinha assim, né? É todo arrumadinho, eu não sou. E aí eu começo um diálogo com aquela pessoa. Um diálogo de se envolver e levar aquela pessoa para Cristo. Eu sou responsável por aquela pessoa. Às vezes também a pessoa já pergunta logo de cara, o que você faz? Sou pastor, murcho o assunto. Daí fala, mas a minha mulher é professora do Mackenzie, aí engata o assunto de novo. Aí começa a falar da mulher, não de mim. Mas do jeito que você é o instrumento de Deus para agir onde você está. Vamos fazer um exercício muito simples. Todos aqui concordam que a esperança para o mundo é Jesus? Todos aqui concordam, Boa Viagem tem coisas muito bonitas. Vou falar do Recife inteiro? Eu queria que vocês olhassem para o Recife inteiro. Na verdade, essa igreja não é uma igreja para Boa Viagem. Essa é uma igreja para o mundo, a partir de Boa Viagem. Isso é um outro pensamento. Se a gente pensar em Boa Viagem, fica muito limitado. Essa igreja não é para cá. Essa igreja é para o mundo. Mas vocês concordam comigo? Vamos falar do Recife. Que Jesus, a única pessoa capaz de mudar e resolver todos os problemas do Recife é Jesus? Vocês concordam que tem muita gente aqui que nunca ouviu falar de Jesus? Concordam que tem muita gente que está ainda distante de Jesus?
E aonde está a igreja? A igreja está aqui pertinho de Jesus. A igreja conheceu Jesus. Mas muitas vezes a igreja tem impedido aquelas pessoas de chegarem perto de Jesus. E nós somos chamados para pegar aquelas pessoas e trazê-las para perto de Jesus. Muitas vezes quem constrói a barreira intelectual, espiritual e emocional para aquelas pessoas conhecerem Jesus é a própria igreja. E a igreja não foi chamada para fazer barreira. A igreja foi chamada para criar acessos, para amar, para agir, para planejar e para agir. Porque Jesus transforma. A igreja não transforma, mas Jesus transforma. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês para encerrar a minha palavra nessa noite. Para que a gente conseguisse visualizar isso que eu estou falando. Vem aqui, Rafael. O Rafael, eu vou levar o Rafael para esse lado aqui. O Rafael, ele vai ser o nosso ator. Uma salva de palmas para o Rafael. Ó. Rafael, acho que você tem um fã-clube aqui. O Rafael vai ser Jesus. Fica aqui, Rafael. Você sempre foi Jesus? Algumas vezes. Olha, acertei, hein? Não foi nada combinado, tá bom? Eu preciso de 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres voluntários que queiram vir aqui à frente, por favor. Tem uma, mais uma mulher? 2, mais um homem? Cadê os cabra-machos do Nordeste? Tem um ali, tem outro lá. Pronto, vem cá. Esses 4, vem aqui, ó, vocês. Jesus está aqui, ó. Não, espera um pouquinho. Vem 4. Eu preciso de mais... Fica aqui, ó, vocês, aqui no meio. Vocês 4. Eu preciso de mais 3 mulheres e 3 homens. 3 mulheres, 1, 2, 1, 2. Falta uma mulher e um homem. Cadê os cabra-macho? Cadê as mulheres? As mulheres? Não, não vai ficar perto de Jesus, não. Você vai ficar aqui. Você também vai ficar aqui. Você também vai ficar aqui. Aquele povo é o crente. Vocês não são crentes. Mais um homem aqui, beleza? Mais uma mulher. Eu senti falta de ter crianças aqui ou gente de adolescentes assim. Cadê? Tá tudo na galeria. Ah, entendi. Por isso que vocês ficam tudo de cabeça baixa assim, né? São os adolescentes que estão na galeria. Aonde? Tem ali, ó. Cadê? Vem cá você. Tem mais alguém desse tamanho desse menino? Tem uma menina? Vem cá. Vem cá você. Acorda ela aí. Acorda ele aí. Traz ele para cá. Vocês são a geração perversa de Recife. Aquele pessoal, vem aqui, todos vocês são amigos, faz uma roda aqui, ó. Vem cá vocês 2 também, aqueles meninos, eles não conhecem Jesus. Isso aqui é Recife. Recife longe, Boa Viagem. Tem gente de Boa Viagem aqui, tem gente de Piedade, tem gente de Olinda que dança frevo, maravilhoso, tem de tudo aqui. Esse pessoal aqui é 10. Estou entendendo da região já. E aqui estão os crentes, vocês são os crentes. Vocês estão olhando para Jesus, olha para Ele. Fica aqui, ó. Arrumadinho, vem aqui do lado. Vem aqui você, grandão. Você aqui também. Olha, vocês todos ali perto de Jesus. Vocês olham, Jesus abre o braço, meu filho. Isso. E a igreja está aqui linda. Olha, e vai que é Jesus. A igreja olha para Jesus. Enquanto isso, aquele povo ali, ó, está perdido. E aquele pessoal tenta vir aqui, eles tentam conhecer Jesus, que liberta eles. Mas o que está acontecendo com a igreja? Olha para lá, a igreja virou as costas para a cidade, porque a igreja está preocupada com as coisas dela. Percebe que é isso que acontece? O que Jesus está dizendo assim? Olha, vocês, igreja, vocês precisam estar acessíveis para aquelas pessoas. Aquelas pessoas, se elas fecharem os olhos hoje à noite, elas vão para o inferno. Aquelas pessoas têm dores da alma e não sabem onde tem um remédio para a dor da alma. Aquelas pessoas, elas estão bem vestidas, elas têm recursos, elas moram bem, elas estão no metro quadrado mais caro do Recife. Tem gente ali que tem dinheiro, mas vai para o inferno. Tem gente ali que tem formação intelectual, mas está doendo o coração, porque ela não sabe o que fazer com o filho dela que se envolveu com drogas. Tem gente ali que ganhou dinheiro, é empresário aqui no Recife.
trabalha, mas ele está sofrendo porque o seu filho foi morar com outro rapaz e ele não sabe o que dizer para o seu filho agora. Isso está acontecendo nas cidades hoje, não está? E a igreja? Somos jovens crentes que amam ao Senhor. Enquanto isso, os caras estão ali. O que Jesus está dizendo? Vocês, igreja, vocês precisam estar acessíveis, virem para essas pessoas. Vocês precisam ir até aquelas pessoas. Vocês precisam trazer essa pessoa para cá e não criar uma barreira. Então vem cá, vai lá, convida eles para cá. Ao mesmo tempo que Jesus diz para as pessoas, para a igreja ir lá e buscar e convidar, Jesus diz assim: igreja, deixa eu ficar no centro de vocês. Vocês estão me colocando num lugar longe das pessoas. Eu preciso ficar no centro. Vem cá, se junta. Isso, se junta, vem aqui. Vocês, vem cá. Tem uma pessoa para vocês se reunir. Jesus abre o braço, meu filho. Fica aqui, Jesus. E a gente se junta. Vem cá, barbudo. Eu sou barbudo, você também. A gente é parecido, olha. Tá certo que eu sou bem mais jovem do que ele. Mas vem cá, Jesus, fica no meio. Vem aqui. Dá a mão aqui. Dá a mão para aquele moço lá. E a gente vai abrindo aqui, olha. Não tem problema, está apertado. Empurra um pouquinho mais. Jesus, você continua no meio. Jesus no meio, vai lá, abre a roda ali, faz uma roda, abre a roda, pode ir mais um pouquinho, avança, Gigi, avança para cá, isso, Jesus, levanta o braço, Jesus está no meio, Jesus está cansado. Entendeu qual é a posição da igreja? Todos ao redor de Jesus, olhando firmemente para o nosso Senhor e autor e consumador da nossa fé, olhando a igreja ao redor de Jesus, abraçando as pessoas que não conhecem Jesus e trazendo para perto dele, amando as pessoas que são parecidas conosco ou diferentes de nós, mas todos ao redor do Cordeiro. Essa é a nossa missão, amém? Se tem uma coisa que eu posso desejar para IBE, Igreja Batista Emanuel, nos próximos, eu não esperaria 50 anos, não. Nos próximos 50 semanas, nos próximos 50 dias, nos próximos 50 minutos, é que vocês quebrassem todos os paradigmas de vocês. Que vocês fossem uma igreja que abraçasse as pessoas e levasse todo mundo para Jesus. Amém? Muito obrigado aos atores. Eu quero terminar fazendo uma oração com você. É claro que é uma encenação, muito obrigado por nos ajudarem, nos ajuda a visualizar esse texto, mas tem uma oração poderosa, que a gente cantou essa oração na liderança ontem. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você está preparado para isso? Sua oração é sincera? Feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Pense nas pessoas que vivem ao seu redor. Pense nas pessoas que você ama. Pense nas pessoas que você não ama. E é tão lindo o poder do farol. Farol traz luz, farol aponta o caminho. Como farol que brilha, como ponte cria caminhos, facilita o caminho. É uma oração poderosa, mas só canta essa música se realmente esse for o desejo do seu coração, se você estiver disposto a cooperar com Jesus nesse lugar. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero
quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mas essa mudança começa com você, por isso a primeira parte dessa música: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos ficar em pé? Como um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nossas vozes, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Jesus, nós dizemos para o Senhor nesta noite que nós queremos ser usados por Ti. Cada pessoa desta igreja está dizendo nessa noite que quer ser usado por Ti, que esta igreja continue sendo um instrumento Teu nessa cidade, que esta igreja continue quebrando barreiras,
e aumente essa disposição neles, de quebrar todas as barreiras que os impeçam de levar pessoas para o Senhor. Tira toda a religiosidade, tira toda a carnalidade, tira todo apego e coloca o amor do Senhor, a tua visão, o teu coração, a tua paixão, a tua voz, que o Senhor esteja no centro de cada coração, dirigindo cada pessoa e toda essa comunidade para a tua glória e honra. Muito obrigado pelo privilégio de participar deste momento, sabendo que o Senhor está fazendo algo novo aqui e que o Senhor continuará fazendo para a tua glória e honra. Em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe essa igreja poderosamente. Cada irmão, pastor, podem sentar. Muito obrigado.